Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. Que Deus, por sua infinita misericórdia e graça, seja propício a todos nós nesta noite. Espero que os irmãos tenham tido até aqui um bom período de descanso. O fim de semana foi prolongado, né? Então, aqueles que puderam viajar, descansar ou rever familiares, espero que tenha sido uma bênção. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos dar início à fase 2 da nossa caminhada uns com os outros. Nós ainda temos algumas coisas a compartilhar dentro desse tema e inauguramos nesse mês de novembro a segunda fase dos nossos estudos. Eu quero chamar a sua atenção hoje para o texto de Romanos, capítulo 15, versos 7 e 8. Romanos, capítulo 15, versos 7 e 8. Nós temos aqui projetado também para os irmãos poderem acompanhar, onde lemos assim: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Eu digo sim para você. Interessante observarmos o que Paulo está nos dizendo aqui, porque Paulo ele tem, como nós já temos dito aqui, uma perspectiva eclesiástica na sua maneira de escrever. Paulo é essencialmente pastoral. E na sua caminhada teológica, Paulo ele está sempre orientando o povo de Deus a viver como tal. É ele quem nos ensina a honrar uns aos outros, a nos dedicar uns aos outros, a sermos membros uns dos outros, mas ele também nos fala aqui sobre acolher uns aos outros. Interessante o que nos diz Agostinho, Santo Agostinho de Hipona. Ele, falando sobre esse assunto, ele sintetiza muito bem essa ideia, porque ele vai dizer assim: nas coisas essenciais, união. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. O pensamento cristão está muito bem representado aqui nesta fala. Porque existem coisas, meus irmãos, pelas quais nós devemos realmente lutar. Outras, nós devemos nos ater ao respeito. Mas em todas elas, sempre é preciso que sejamos orientados pela nossa fé. A palavra do Senhor chega a dizer que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Sendo assim, nós precisamos buscar entender o que esse texto quer nos falar na noite de hoje. Vamos hoje pensar um pouquinho sobre aceitação e religiosidade. Porque muitas vezes, quando pensamos na caminhada como igreja, nós podemos nos deparar com algumas situações em que nos veremos diante de guetos, vamos assim dizer. Lugares ou situações onde apenas aqueles que são reconhecidos como VIP entram, né? A ideia do VIP only, somente os VIPs, very important people, os mais importantes, a ideia da exclusividade, do acesso restrito. Isso parece não combinar muito com a realidade da igreja, mas existe. Não quero aqui pensar naquela ideia, né, já ultrapassada, mas que infelizmente ainda acontece, de reduzir essa temática aqui ao problema das chamadas panelinhas, né? Não é isso, é mais que isso. É a gente entender que o chamado do Senhor, ele é bastante abrangente. Porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer com a liberdade que recebemos em Cristo Jesus. De sorte que vivemos a nossa fé ainda meio que acorrentados, meio que aprisionados ao passado ou às nossas origens.
Tanto que muitas vezes nós não sabemos, né, responder perguntas simples como essas. O que fazer com a liberdade que eu recebi? Eu sou livre, mas sou livre de quê? Sou livre para quê? Posso fazer tudo o que eu quero, tudo me é lícito, então eu posso, não é, gozar dessa liberdade ao meu bel prazer, ou há limites? Como é que é esse negócio de nem tudo convém? E nos vemos diante dessa situação, né, num dilema que choca maturidade e fragilidade. O pano de fundo, meus irmãos, do que nós queremos tratar hoje está no capítulo 12 de Romanos, no capítulo 14 de Romanos. O nosso irmão, o diácono Manuel, já deu para a gente aqui uma base de como isso ocorre. O capítulo 14 de Romanos, ele é fundamental para que eu e você saibamos como devemos nos relacionar, como devemos nos tratar como irmãos. Mas pensando um pouquinho mais aqui, ainda nos escritos de Paulo, entendamos o que o Senhor nos orienta, o que o Senhor nos diz sobre uma vida equilibrada. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Tito 2, de 11 a 14, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quando Paulo escreve a Tito, ele está aqui falando exatamente dessa perspectiva do cristão que vive no mundo, mas pautado em fundamentos eternos. Esses fundamentos são justamente a fonte da orientação que precisamos para caminhar num mundo caído, para caminhar num mundo que, conforme a palavra de Deus também nos diz, jaz no maligno, está completamente descansado nos braços do inimigo, não se importando com a sua sorte, ele está entorpecido, mas nós, uma vez que fomos alcançados pela graça, nos tornamos conscientes disso. Portanto, acordamos e percebemos que os braços do maligno não são mais um lugar confortável para nós. E como é que nós caminhamos agora? Com esse entendimento, com esta consciência. A ideia é que sejamos justos, sensatos e piedosos. E ainda fortalecidos pela esperança da volta triunfal de Cristo Jesus, que há de remir todas as coisas ainda restantes. Portanto, o equilíbrio da vida está justamente aí, em harmonizarmos nossa fé, nossas obras, com as nossas convicções. É o equilíbrio perfeito entre razão e emoção. Isso tudo orientado pela fé que nós abraçamos em Cristo Jesus. O fato é, meus irmãos, que Cristo foi o primeiro a nos acolher. Quando pensamos em acolhimento, nós estamos pensando muitas vezes naquelas situações que tendem a nos separar, que tendem a causar divisões em nosso meio. E muitas vezes essas razões são as mais pífias possíveis. Se somos recebidos por Cristo, nós o somos incondicionalmente. Cristo, ele ao nos receber, não impõe para nós qualquer condição. Ele nos encontra e nos resgata naquele estado e naquela situação ele nos ama prontamente. Isso é um ponto tranquilo demais para aqueles que resolveram compreender, para aqueles que abraçaram o entendimento reformado. Sabemos que a graça do Senhor é irresistível e também que a sua eleição é incondicional. Não é por mérito, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu entendo, não é pelo que eu deixo de fazer que eu mereço a eternidade. Nada disso.
O Senhor me ama incondicionalmente, assim como cada um de vocês. Não é por merecimento, é por graça. Então, é assim que Ele nos acolhe. Diante disso, meus irmãos, nós podemos perguntar, por que então nós estabelecemos parâmetros para que as pessoas se relacionem conosco? Por que nós temos tantas situações que nos separam, como raça, pensamento, usos e costumes? Por que nós costumamos muitas vezes rejeitar aqueles que são diferentes de nós, no seu comportamento, no seu entendimento e nas suas práticas? Observem, meus irmãos, que nós não estamos aqui pensando, em situações de pessoas que creem e não creem. Estamos aqui pensando num conjunto onde todos creem, mas são separados por algumas questões. Percebam que estamos nos voltando para as nossas demandas particulares. É importante que você entenda que nós não estamos aqui considerando a realidade daquele que ainda está mergulhado no pecado e que quer fazer do seu pecado, não é, o seu bichinho de estimação. Não é essa a perspectiva. Mas estamos aqui pensando na ideia de pessoas que servem ao Senhor, mas que se contrastam por diferenças culturais, raciais, comportamentais. Então é isso que nós precisamos considerar aqui, porque a palavra do Senhor continua nos afirmando nesse sentido, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é no nosso estado de pecado que o amor do Senhor nos encontra, e esse amor é incondicional, é esse amor que nos insere na eternidade, é esse amor que reorienta a nossa caminhada e a nossa praxe, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele, Deus, de antemão, preparou para que nós andássemos nelas. É interessante a gente observar isso, porque o Senhor nos encontra, nos alcança naquele estado, mas Ele nos insere num contexto de novidade, de mudança, de aprimoramento, de melhora e de crescimento. É o que Efésios vai nos dizer. Então, estamos aqui, meus irmãos, diante de um contexto onde, confrontados com essa perspectiva graciosa do Senhor, e muitas vezes de posse desse comportamento separatista, nos tornamos juízes soberbos. Quem és tu que julgas o servo alheio? A pergunta que é feita aqui ela é muito forte, porque o que Paulo está nos dizendo aqui é que quando eu assumo uma postura de juiz, eu estou julgando alguém que já tem um juiz. Eu estou me antecipando, eu estou, na verdade, fazendo as vezes de Deus. Isso é nada mais, nada menos que usurpação. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Paulo está aqui levantando uma lebre bem interessante, porque ele está orientando os romanos a não se dedicarem a discussões que não vão levar a lugar nenhum. Havia a preocupação porque, naqueles dias, a mistura de culturas era muito comum na igreja. Gregos, judeus, romanos, pessoas que vinham de diversas culturas. E agora todo esse povo estava reunido na mesma igreja, com o desafio de trilhar o mesmo caminho. E agora? Os judeus apegados às suas cerimônias, os gregos com aquela ideia de vida mais livre. Como é que isso se daria agora? Por vezes nós percebemos os apóstolos orientando a igreja a esquecerem o passado, a entenderem que aqueles rituais não significavam mais nada,
porque eles agora se relacionavam diretamente com Cristo Jesus. Paulo chegou inclusive a repreender Pedro uma vez por conta disso. Pedro, judeu, estava vivendo como um gentio. E quando ele estava com os judeus, ele queria obrigar os gentios a se portarem como judeus, sendo que ele mesmo não vivia dessa forma. Paulo viu aquilo e falou assim: olha, Pedro, que negócio é esse? Não está certo. Você está fazendo uma espécie de acepção de pessoas, porque distante dos judeus você se comporta como um gentio. Mas agora que tem judeus aqui, você quer agradá-los, fustigando os gentios que aqui estão, forçando-os a viver como judeus que eles não são, nunca foram e nem precisam ser. Então percebam, meus irmãos, como atitudes assim podem prejudicar a nossa caminhada. E você pode ainda pensar: puxa, mas do que o pastor está falando? Estou falando dessas diferenças que muitas vezes, causam estranheza na gente. A gente pode começar pensando, por exemplo, em raça. Você pode achar estranho, mas há relatos de igrejas evangélicas que não aceitavam pessoas negras no seu culto. Os diáconos dessa igreja eram orientados a pedir aos negros que pretendessem entrar, que se retirassem, que não participassem daqueles cultos, porque somente pessoas brancas cultuavam ali. E aí nós poderíamos ainda pensar, por exemplo, como nós reagiríamos diante de irmãos nossos que servem a Cristo, mas que vivem e trabalham em comunidades alternativas e de repente estivessem aqui conosco. Como é que você receberia um Rastafari, por exemplo? Como é que você receberia um irmão com um comportamento assemelhado ao de um hippie? Na região de Alto Paraíso você encontra muita gente assim. Gente que está ali para fazer missões no meio dessas comunidades, porque essas pessoas também precisam conhecer a Cristo. E o que dizer das nossas maneiras de pensar? As linhas filosóficas, os livros que determinado irmão lê, que outro não lê, porque, puxa, isso não é livro de cristão, o estilo de música, os ritmos, essas coisas todas que muitas vezes causam separação entre nós. Sabe como Paulo contrasta esses dois tipos de irmãos? Fracos e fortes. Para Paulo, os fortes são aqueles que alcançaram maturidade e entendem que é possível viver essas diferenças sem pecar, sem desagradar ao Senhor, sem prejudicar a sua fé. Mas existem aqueles que ainda não entenderam e que preferem se abster com o objetivo de agradar mais ao Senhor. Paulo chama os dois de crentes. Só que Paulo entende o seguinte: cada um na sua. Se você alcançou maturidade para isso, muito bem. Mas se você está diante de um irmão que ainda não alcançou, respeite-o. Se você ainda não chegou ao nível de maturidade do seu irmão, não é preciso que você julgue. Respeite-o. Se ele consegue fazer, beleza. Se você não consegue, permaneça na sua, mas busque entendimento, busque graça para que você possa chegar lá também. Porque a ideia, meus irmãos, é que nós entendamos que o conhecimento, ele precisa ser acompanhado do amor. Porque se você alcançou um nível de entendimento, onde você tem condições de gozar da sua liberdade em Cristo, no momento em que você se deparar com alguém que ainda não alcançou esse nível de entendimento, você precisa amá-lo. E tirar o pé do acelerador, ir mais devagar, por causa do seu irmão. Ao passo que você, que ainda prefere se abster de algumas coisas, entendendo que a prática delas pode prejudicar a sua fé, não tem o direito de julgar o seu irmão, porque ele consegue viver essa liberdade. Percebam, meus irmãos, que a ideia aqui está muito longe de pecado. Nós temos visto aí, inclusive nas redes sociais, um debate intenso
e, no meu ponto de vista, até desnecessário, sobre essa questão de julgamentos. Porque muitos têm até reivindicado o direito de julgar, afirmando coisas assim. Quando alguém me diz, não julgueis, é como se estivesse dizendo, não mexa no meu pecado. A ideia não é essa. No próximo estudo, nós inclusive vamos falar sobre essa ideia de você cuidar do seu irmão, advertindo-o dos erros que ele pode estar cometendo. Então, nós temos sim que alertar os nossos irmãos sobre os seus possíveis erros. É um ato de cuidado mútuo fazer isso. Mas a questão aqui não é pecado. É julgar o comportamento, é julgar o uso. É equivalente a alguém chegar para mim, me ver aqui pregando sem gravata e dizer, como pode um pastor pregar sem gravata? Sem terno? Não tem poder. É um julgamento desnecessário, incongruente e improdutivo. Porque é apenas uma opinião. É alguém que vai olhar e dizer, não, eu acho que o pastor tem que usar terno e gravata. E eu vou dizer, eu acho que não. E aí? Onde é que isso vai parar? Em lugar nenhum. Não vai render nada para nós. Porque o que nós precisamos pensar, meus irmãos, é onde está o limite entre legalismo e santidade. A ideia de legalismo é a de inventar leis que nós achamos que devem ser seguidas para o melhor andamento da obra. Isso é legalismo. É quando eu crio regras extra-bíblicas. É quando eu desenvolvo coisas que eu acho que ficariam melhor para o cristão. Obviamente que, como igreja, nós precisamos ter parâmetros de orientação, e a igreja tem. Mas nós precisamos sempre reconhecer que a autoridade máxima e final vem da palavra do Senhor. Porque uma vida santa é aquela vida dedicada ao Senhor. Portanto, a sua liberdade também pode ser vivida para a glória de Deus. Lembrando sempre que você vai prestar contas ao Senhor. E liberdade não é libertinagem, não é licença para você cometer pecado. Não é o fato de você dizer, se me faz feliz, está certo. Não, nem tudo que te faz feliz ou que te agrada num primeiro momento está certo. Normalmente o pecado ele é prazeroso. As suas consequências virão. Mas o pecado não é pecado só porque ele traz consequências. O pecado ele é pecado porque ele desagrada a vontade do Senhor. E se o Senhor estabeleceu parâmetro para seus relacionamentos, para suas escolhas, para o que você usa ou deixa de usar, e você incorre na desobediência dessas orientações, isso é pecado. Se o Senhor manda você subir, você desce, você está pecando. É simplesmente assim, é você ir na direção oposta da vontade do Senhor. Portanto, aqui nós estamos tratando de opiniões e não de pecados. Porque o que importa aqui é você entender que você não deve jogar o seu irmão fora. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então a ideia é, nós temos responsabilidades uns com os outros, de amor e de respeito. Ok? Então a questão era essa. Alguns achavam que carne não era bom comer. E muitas vezes esse tipo de pensamento adivinha da experiência passada. Pessoas que vinham do paganismo, onde viam certas coisas envolvendo esses alimentos, então ele se afastava porque aquilo trazia para ele lembranças ruins. Então é sábio ele fazer isso. Mas com o tempo ele mesmo precisa entender que Cristo o libertou de todas essas coisas. E que tudo que o Senhor criou é bom. E usado da maneira correta é agradável a Ele. Então o que nós precisamos é ter essa sensibilidade para entender o limite do outro e também os nossos. Por quê? Se eu tenho sensibilidade para com a necessidade do meu irmão, eu o apoiarei e o fortalecerei, porque o objetivo é esse, o crescimento mútuo.
Então, se eu acolho o meu irmão, se eu o trago para perto de mim, eu tenho mais condições de ajudá-lo. Se ele me leva para perto dele, ele tem mais condições de me ajudar nas minhas dificuldades também. E assim evitamos o perigo do orgulho e do preconceito. Porque muitas vezes é mero preconceito. Durante um tempo eu usava cavanhaque. A minha história com Bárbara é muito antiga. E a gente vem passando as fases, né? E eu gostava de usar cavanhaque. Bom presbiteriano, né? Só que meu pai não achava legal cavanhaque. Ele olhava para mim e falava assim: isso é barba de cabra safado. Eu não confio em homem que usa esse tipo de barba. Meu pai, mas eu ainda sou seu filho, é só uma barba. Ele balançava a cabeça, não é? Eu não deixei de usar por causa disso, né? Mas procurava explicar para ele qual era a realidade, que não era uma barba que ia afetar o meu caráter. Da mesma maneira, a barba que eu uso hoje, para muitos irmãos é um escândalo. Já ganhei apelido de Bin Laden, Mohammed e essas coisas aí, terrorista, não é? Mas como dizia Spurgeon, a barba é uma coisa natural, foi Deus que deu, então deixa ela aí, não é? Então, são coisas que a gente precisa entender e diferenciar, aonde é só um preconceito e aonde é a verdade, não é, que o Senhor tem para nós. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Lembram do último estudo? Então, para a gente honrar o outro, você precisa entender aonde estão as razões para você fazer isso. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Não é? Quando eu taxo alguém pela roupa que ele usa, pelo corte de cabelo que ele usa, não é? Pelo acessório que ele usa, então eu estou dizendo o que para ele? Que ele é pior que eu, porque eu não uso essas coisas. Olha só para mim, eu não uso nada disso. Ou dizer para alguém, um homem que tem uma barba grande tem uma unção maior, também não tem cabimento. E o que isso faz é apenas constituir empecilhos à nossa fé. Então a gente precisa entender o que é honra e o que é favoritismo. Não é? Favoritismo é o que Tiago denuncia. Chega o rico bem vestido, primeiro lugar para você. Chega o pobre andrajoso, senta lá no fundo. Se mistura aqui não, faz favor. Isso não está certo. É esse tipo de atitude que causa entre nós uma separação que é prejudicial à nossa caminhada. Então, para derrubar essas barreiras, o que nós precisamos é entender o que a palavra do Senhor nos diz. Olha só, aqui é o Senhor ensinando Pedro, falando com ele, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Olha aí. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Aqui é Pedro e Cornélio. Pedro tinha uma resistência com pessoas que não fossem judias. E o Senhor, numa visão, mostrou para ele. Ele com fome, e o Senhor disse: vários animais aí, pode comer. Ele falou assim: não, isso aí é impuro, eu não como. Deus disse para ele: meu filho, não consideres impuro aquilo que Deus considerou puro. Ok? Então, quem é você, ou quem somos nós, para dizer a um irmão que ele é menos irmão por causa do tipo de uso dele, por causa da cultura dele, por causa da cor da pele? Quem somos nós? Pedro aprendeu essa lição a duras penas. Comentaristas dizem que ele levou mais de 5 anos para entender isso aqui. Ele viu o poder de Deus descer sobre todo mundo, sobre várias raças, mas ele insistiu durante 5 anos em querer separar as coisas, em querer classificar as pessoas. Infelizmente é o que nós ainda fazemos. Algumas classes para nós são mais aceitáveis, outras
tem tanto. E com isso a gente só perde tempo, porque nós somos chamados para acolher o diferente, nós somos chamados para vencer o preconceito. Nós temos aprendido a ouvir preconceito aliado a pecado, mas a gente precisa desfazer essa mentira, porque nem o pecador a gente deve tratar com preconceito, a gente deve abraçá-lo e dizer, ó, isso aqui, ó, é um peso desnecessário na sua vida. E às vezes por causa do pecado a gente joga tudo fora, né? É como se você fosse dar banho numa criança e depois que terminasse, quando fosse jogar água, esquecesse de tirar o menino e jogasse tudo fora, a água suja, com o menino, com tudo. E às vezes é o que a gente faz, é um pecador, não serve para se relacionar comigo, mas a chance desse pecador receber luz é se relacionando com você, que é espiritual, que é fortalecido na fé, que entendeu a mensagem, e nós precisamos vencer esse preconceito, de encostar nessas pessoas, né, que a gente muitas vezes julga desagradáveis, porque nós somos chamados não para separar, não para desagregar, mas para agregar. Então, como é que a gente faz acolhimento? Olha só, Romanos 14 vai nos ensinar aqui. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nós não julgamos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então, pratique a palavra. Você anda com esse povo cheio de tatuagem? Eu ando. E você faz? Não. Eu não acho que fica legal em mim. Mas... e esse cabelo, eu amo minha esposa de Rastafari. Quantas vezes ela ouviu gente dizer, isso é do diabo, minha filha, tira isso. Eu falei, não, deixa que eu gosto. É lindo, ela fica linda assim. Então deixa. Então às vezes a gente quer classificar as pessoas pelas coisas que ela usa. E o que a gente precisa entender é o seguinte, se é uma pessoa que crê no Senhor, ela vai conversar com Deus sobre tudo que ela faz, assim como eu. Se eu acho que andar de social me faz mais santo que os outros, Deus vai me perguntar depois por quê. Por que você acha isso? Uai, Senhor, é para te agradar. Deus sabe se é ou não. Né? Então, praticar a palavra. Cuida do seu irmão. Fracos e fortes têm a mesma responsabilidade. Se eu sou fraco e acho que determinadas coisas são muito, se eu conheço um irmão que vive tranquilo com isso, eu não vou jogá-lo fora por causa disso. Falar, meu irmão, eu não cheguei nesse ponto, mas eu não vou te jogar fora por causa disso. Então, um tem que cuidar do outro. É o que a gente chama de respeito, não é? Então, não cabe nem desprezo e nem julgamento. O fraco não deve julgar. O forte, ou o que se acha forte, não deve desprezar a fraqueza do outro, porque a responsabilidade é dos dois. Responsabilidade dupla. Segunda coisa, como é que eu faço acolhimento? Ouviu-se uma voz que dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Olha aqui a história. Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. A voz falou de novo, ao que Deus purificou, não consideres comum. O que Deus põe a mão, gente, fica especial. Se Deus tocou em quem quer que seja, é dele. Não importa se ele é da cultura da Conchinchina, não interessa, é do Senhor. Então trate-o como sendo do Senhor. Se houver ajustes, ele vai fazer, não é você o responsável por isso. Então, que padrões nós estamos seguindo? Os nossos, tradicionais? O da nossa consciência fraca?
Eu acho que é melhor assim, então é melhor fazer assim. Aí é você que acha. A palavra do Senhor não está dizendo nada a respeito. Então, naquilo que a palavra do Senhor se cala, meus irmãos, não é o que nós temos? Liberdade. E a liberdade advém do seu entendimento bíblico. Então, é por ela que nós julgamos todas as coisas. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, fraqueza de consciência não serve de parâmetro. É a Escritura que vai dizer para nós qual é o caminho a seguir. E ela fala com cada um. Como fazer? Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? A mulher fica surpresa porque Jesus, um judeu, se aproxima dela. Dois absurdos aí. Primeiro que Jesus era judeu, depois que ele era homem. E vai falar com alguém completamente antagônico. Então Jesus, ele chega e arrebenta com tudo, porque o preconceito, ele é sutil e ao mesmo tempo violento. Mas todos os santos pertencem ao Senhor. Então o que a gente precisa é resistir à tentação de ser preconceituoso, porque é algo que naturalmente nós somos. Desde criança a gente já tem as nossas repulsas, a gente olha para a cara de alguém, não gostei. Acho que não vai dar certo. Mas é só o seu preconceito, impedindo você de ter uma oportunidade de conhecer alguém melhor. Então, o que nós precisamos buscar é entendimento, que é a construção da maturidade. Como é que eu venço, então, o preconceito? Primeira coisa, confesse, reconheça como sendo um pecado. O pecado de Pedro era ser preconceituoso com pessoas de outra raça. Um pastor, um apóstolo. Ninguém é perfeito. Mas comece avaliando seu coração. Pergunte: Senhor, como é que eu tenho sido? Será que eu sou muito enjoado? Será que eu sou muito... Não é? Pergunte, é uma autoanálise. Converse consigo. Comece. E aí, se você tem resistência com alguém, se aproxima daquela pessoa, tenta conhecê-la melhor, chama ela na sua casa, oferece um jantar. De repente você está perdendo a chance de conhecer alguém extraordinário. Por simples preconceito. Porque você muitas vezes rejeita alguém pelo modo que ela se veste, pelo jeito que ela conversa, pelas coisas que ela usa. Então se aproxima, lute, não espera acontecer. O nosso coração, ele não muda automaticamente, ele precisa ser trabalhado, e sempre tenha como fundamento a palavra de Deus. Veja como Jesus fez. Jesus sempre ia atrás de pessoas improváveis, publicanos, fariseus, pecadores. Jesus estava sempre perto desse tipo de gente. Não para fazer o que eles faziam, mas para dar a eles o que ele tinha. O que é que você tem, meu irmão? Se você se acha tão bom, por que você não distribui isso? Essa é a diferença. E é para isso que nós fomos chamados. Então, a oração hoje é a oração de um publicano. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Foi essa oração, e não a de um religioso, que agradou a Deus. Então, Deus, ele sempre presta atenção no diferente. Vamos fazer assim também?